Sozinha e grávida, ela pediu ajuda ao único homem na rua. O mendigo olhou para ela como se já conhecesse sua dor. Mas por trás das roupas rasgadas existia um império escondido, e aquela noite revelaria um milagre que ninguém esperava. Capítulo 1. A noite caía pesada sobre a zona central de Lisboa, trazendo consigo aquele frio úmido característico de novembro que parecia atravessar as roupas e alcançar os ossos. Marta segurava a barriga com as duas mãos, sentada na beira da cama estreita do apartamento arrendado, a tentar controlar a respiração, enquanto mais uma onda de dor percorria o seu corpo inteiro. Eram quase 11 da noite, e o silêncio do prédio velho em Alvalade fazia-a sentir-se ainda mais sozinha, como se o mundo se tivesse esquecido que ela existia. 23 anos, grávida de 9 meses, sem família, por perto, sem dinheiro suficiente nem para pagar a próxima renda. Marta olhou para o telemóvel que teimava em não dar sinal, a bateria quase no fim, o ecrã rachado a mostrar apenas aquela mensagem frustrante de sem ligação. Tinha tentado ligar para o centro de saúde, para a amiga Filipa, para qualquer número que ainda guardava na memória, mas nada funcionava. O aparelho tinha caído na água alguns dias antes e desde então era mais um peso inútil do que um recurso de comunicação. A contração seguinte veio mais forte, arrancando dela um gemido abafado. Marta apertou os lábios, a sentir as lágrimas a queimar-lhe nos olhos. Não era assim que deveria ser. Não era assim que ela havia sonhado quando descobriu a gravidez, quando ainda acreditava que Gonçalo estaria ao seu lado, quando ainda havia esperança de construir uma família, de ter um lar de verdade. Mas Gonçalo tinha ido embora. Simplesmente desapareceu quando ela mais precisava, deixando apenas mensagens frias pelo WhatsApp a dizer que não estava preparado, que aquilo tudo era responsabilidade a mais, que ela deveria resolver sozinha. Marta ainda se lembrava da última vez que o viu na porta daquele mesmo apartamento, com os olhos duros e o rosto indiferente, como se os meses que passaram juntos não significassem absolutamente nada. Ela levantou-se com dificuldade, a segurar-se na parede, a sentir o peso imenso da barriga e das pernas inchadas. As águas tinham rebentado havia quase 2 horas, e Marta sabia, mesmo sem nenhuma experiência anterior, que precisava de ajuda urgente. Não podia esperar até o amanhecer. Não podia fingir que aquilo ia passar. O seu filho estava a caminho, e ela precisava de chegar a um hospital. Marta calçou as sandálias velhas com esforço, pegou numa mala pequena onde tinha colocado alguns documentos e uma muda de roupa, e caminhou lentamente até a porta. Cada passo era uma batalha contra a dor que aumentava, contra o medo que lhe apertava o peito, contra a sensação avassaladora de que estava completamente desamparada. Ela desceu as escadas do prédio agarrada ao corrimão enferrujado, a parar a cada degrau para respirar fundo e reunir forças. Quando finalmente alcançou a rua, o vento frio da noite bateu-lhe no rosto suado. A avenida da igreja estava vazia àquela hora. Apenas alguns carros passavam apressados, e as luzes dos candeeiros criavam sombras longas no passeio irregular. Marta olhou para os lados à procura de alguém, alguma alma que a pudesse socorrer. O seu coração disparou quando percebeu que não havia ninguém. Ninguém a caminhar, nenhum porteiro acordado, nenhuma janela iluminada que indicasse vida por perto. Foi então que ela o viu. A poucos metros dali, perto da entrada de um estacionamento abandonado, havia uma figura deitada sobre papelões. Um homem aparentemente sem abrigo, envolto em cobertores velhos e sacos de plástico, imóvel como se estivesse a dormir profundamente. Marta hesitou. Parte dela queria seguir em frente, procurar alguém mais adequado, mais confiável. Mas outra contração veio com tanta força que a fez dobrar o corpo e soltar um grito contido. Ela não tinha escolha. Marta atravessou o passeio com passos trôpegos, a segurar a barriga, a sentir o suor a escorrer-lhe pela testa, apesar do frio. Aproximou-se do homem devagar, com receio, mas também com desespero. Quando chegou perto, a luz fraca do candeeiro mostrou um rosto que ela não esperava ver. Embora sujo e com a barba comprida e desgrenhada, havia algo naquele semblante que não combinava com o abandono ao redor. Os traços eram firmes.
Os olhos fechados tinham à volta deles rugas que pareciam vir mais de experiências profundas do que de idade avançada. Marta engoliu em seco e estendeu a mão a tocar-lhe levemente no ombro. Por favor, preciso de ajuda. A voz saiu trêmula, quase um sussurro carregado de medo e urgência. O homem abriu os olhos imediatamente, e Marta sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha. Aqueles olhos eram claros, intensos, e carregavam uma profundidade que ela não conseguia explicar. Não eram os olhos de alguém perdido. Eram os olhos de alguém que havia escolhido estar ali. Ele levantou-se devagar, sem pressa, a observar o estado dela com uma atenção clínica que Marta não percebeu no primeiro momento. O homem olhou para a barriga, para o rosto dela banhado em suor, para a maneira como ela se segurava, e algo mudou na sua expressão. Foi como se uma chave tivesse girado dentro dele. Está em trabalho de parto. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação serena, dita com uma voz rouca mas firme, uma voz que não combinava com a aparência de alguém que vivia nas ruas. Marta apenas assentiu, as lágrimas finalmente a escorrerem livres pelo rosto. Não tenho como chegar ao hospital, não tenho ninguém, por favor. O homem não disse mais nada. Simplesmente caminhou até a estrada, levantou a mão com um gesto calmo e preciso, e Marta assistiu, incrédula, quando um carro preto de luxo surgiu da esquina e parou imediatamente à frente deles. O vidro desceu, a revelar um motorista de fato que olhou para o homem com respeito e urgência. Senhor, devemos ir direto para a sala de emergência? Marta piscou, confusa. Senhor? Aquele homem maltrapilho, envolto em trapos, a ser chamado de senhor por um motorista de um veículo que custava facilmente o preço de um apartamento inteiro? Ela tentou processar o que estava a acontecer, mas outra contração a dobrou, e antes que pudesse pensar em qualquer coisa, sentiu braços fortes a ampará-la. O homem ergueu-a com uma facilidade impressionante, como se ela não pesasse nada, e colocou-a no banco de trás do carro com um cuidado quase paternal. Marta acomodou-se ofegante a sentir o couro macio do assento e o cheiro a carro novo, tão distante da realidade que vivia. O homem entrou ao lado dela e o motorista acelerou sem perguntar nada. Marta virou o rosto para olhar para ele, a tentar entender. Quem era aquele homem? Por que é que um sem-abrigo tinha acesso a um carro daqueles? Por que é que o motorista o tratava com tanta reverência? Mas as perguntas morreram-lhe na garganta, quando outra onda de dor tomou conta de tudo, e ela apenas se agarrou ao braço dele, a sentir uma força estranha naquele toque. Respire fundo, devagar, vai ficar bem. A voz dele era baixa, reconfortante, como se estivesse acostumado a acalmar pessoas em momentos de desespero. Marta obedeceu sem questionar, a focar-se na respiração, a tentar controlar o pânico que ameaçava explodir dentro do peito. O homem manteve a mão sobre o ombro dela durante todo o trajeto, um gesto simples, mas que trazia uma sensação de segurança que Marta não sentia havia meses. O carro atravessou as ruas de Lisboa em alta velocidade, a passar por avenidas iluminadas e vazias, a cruzar semáforos sem parar, como se o motorista soubesse exatamente o que fazer. Marta olhava pela janela, a ver a cidade a passar em borrões de luz, a sentir-se como se estivesse num sonho estranho e surreal. Nada daquilo fazia sentido. Nada daquilo parecia real. Minutos depois, o carro parou em frente a um hospital que Marta reconheceu de imediato. Era um dos mais sofisticados e caros de Lisboa, um lugar onde ela jamais imaginaria ser atendida. A fachada moderna brilhava com iluminação discreta, e mesmo àquela hora da noite, a movimentação na entrada de emergência era organizada e eficiente. O homem desceu primeiro e abriu a porta para Marta, a ajudá-la a sair com o mesmo cuidado de antes. Ela mal conseguia andar, mas ele amparou-a, a colocar o braço dela sobre os seus ombros e praticamente a carregá-la até a entrada. As portas automáticas abriram-se, e o que Marta viu deixou-a ainda mais perplexa. Uma equipa inteira de médicos e enfermeiros já esperava. Não esperava por qualquer paciente, esperava especificamente por ela. Uma maca foi trazida a correr, e antes que Marta pudesse entender o que estava a acontecer, já estava deitada,
a ser conduzida pelos corredores brancos e reluzentes do hospital. O homem caminhava ao lado da maca, e Marta percebeu algo extraordinário. Todos o conheciam. Os médicos cumprimentavam-no com acenos respeitosos. As enfermeiras desviavam o olhar como se sentissem vergonha ou compaixão. Os seguranças observavam-no com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Ele não disse nada, apenas acompanhou em silêncio, com aquela postura estranhamente digna apesar das roupas sujas e do cheiro à rua que o cercava. Marta foi levada diretamente para uma sala de partos equipada com tecnologia de ponta. As luzes eram suaves, o ambiente climatizado, e havia pelo menos 5 profissionais prontos para atender. Uma médica de cabelos presos e bata impecável aproximou-se, mas antes de falar com Marta, dirigiu-se ao homem. Dr. Henrique, o senhor vai acompanhar o procedimento. Marta sentiu o mundo a girar. Doutor? Aquele homem era médico? A confusão no seu rosto deve ter sido evidente, porque a médica olhou para ela com um sorriso gentil e profissional. Está em boas mãos. Vamos cuidar de si e do seu bebê. Marta tentou falar, tentou perguntar, mas a dor voltou com intensidade avassaladora, e tudo o que conseguiu fazer foi agarrar-se à mão da enfermeira mais próxima e gritar. O trabalho de parto estava acelerado, e não havia mais tempo para dúvidas ou explicações. O homem, o tal Dr. Henrique, recuou alguns passos, mas não saiu da sala. Marta conseguiu vê-lo através das lágrimas e da dor, encostado na parede, a observar tudo com uma expressão que misturava preocupação e algo mais profundo, algo que ela não conseguia decifrar. Parecia como se ele estivesse a lutar uma batalha interna, como se estar ali fosse ao mesmo tempo necessário e doloroso. As horas seguintes foram um borrão de dor, gritos, suor e comandos médicos. Marta empurrou quando mandaram empurrar, respirou quando mandaram respirar, segurou mãos de pessoas que não conhecia e confiou cegamente em profissionais que apareceram do nada. E durante tudo isso, em algum canto da sua consciência, ela sabia que aquele homem ainda estava ali, a testemunhar, a proteger de alguma forma inexplicável. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela sala, Marta sentiu um alívio tão grande que as lágrimas vieram misturadas com risos e soluços. Era uma menina pequena e perfeita, com os pulmões fortes e a voz alta, a anunciar a sua chegada ao mundo com toda a força que um recém-nascido pode ter. A médica colocou a bebê sobre o peito de Marta, e naquele instante, tudo o que havia de mal, de doloroso, de solitário, pareceu desaparecer. Marta olhou para aquele rostinho amassado, para os olhinhos fechados, para as mãozinhas minúsculas, e sentiu um amor tão imenso que não cabia em palavras. A sua filha, a sua Sofia. O nome veio-lhe à mente sem esforço, como se sempre tivesse estado lá à espera. Marta levantou os olhos a procurar o homem e encontrou-o ainda no mesmo lugar, encostado na parede. Mas agora, ele não estava mais inexpressivo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo a descer pela barba desgrenhada, e os seus olhos claros estavam fixos na bebê com uma intensidade que partia o coração. Algo naquele olhar dizia que ele não estava a ver apenas a Sofia. Estava a ver outra criança, outro momento, outra vida que já não existia mais. Marta não sabia o que tinha acontecido com aquele homem, não. Entendia por que um médico aparentemente respeitado vivia nas ruas. Não compreendia a dor que transbordava daqueles olhos. Mas naquele instante, uma conexão silenciosa formou-se entre eles, um entendimento que não precisava de palavras. Obrigada. Foi tudo o que Marta conseguiu dizer, a voz rouca e cansada. O homem apenas assentiu, a limpar as lágrimas com as costas da mão suja, e saiu da sala em silêncio, a deixar para trás um rasto de perguntas sem respostas. Marta foi transferida para um quarto particular, algo que ela jamais poderia pagar, e a Sofia foi levada para os primeiros cuidados. As enfermeiras foram gentis e atenciosas, a trazer água, alimentos leves, a ajudá-la a limpar-se e a trocar de roupa. Mas ninguém mencionou o homem. Ninguém explicou quem ele era, por que estava ali, ou como Marta deveria pagar por tudo aquilo. Quando finalmente ficou sozinha no quarto,
Com a Sofia a dormir no berço ao lado da cama, Marta olhou pela janela que dava para a cidade iluminada de Lisboa. Eram quase 4 da manhã, e o céu começava a clarear com os primeiros sinais do amanhecer. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido naquela noite impossível. Pensou na solidão do apartamento vazio, no desespero de não ter ninguém, no medo de dar à luz sozinha na rua. E pensou naquele homem, Dr. Henrique, um médico que vivia como um sem-abrigo, que apareceu no momento exato em que ela precisava, que a trouxe para aquele lugar e depois desapareceu como um fantasma. Marta não sabia, mas aquela noite tinha mudado 2 vidas. A dela, que acabara de ganhar uma filha e uma segunda chance de reconstruir tudo, e a dele, que acabara de encontrar uma razão para voltar a viver. Lá fora, sentado nos mesmos papelões de sempre, Henrique Almeida olhava para o céu cinzento de Lisboa. As lágrimas tinham secado, mas a dor no peito continuava ali, pulsante como sempre esteve. Ele tinha segurado um bebê nos braços novamente, mesmo que de longe. Tinha entrado numa sala de partos novamente, mesmo que apenas como testemunha. Tinha sentido o cheiro de vida nova novamente, mesmo que isso abrisse feridas que ele havia tentado enterrar sob camadas de culpa e autodestruição. Henrique fechou os olhos e viu o rosto da filha que perdeu. Via os olhinhos que nunca mais abririam, as mãozinhas que nunca mais se moveriam. Via a esposa que não suportou a dor e o deixou incapaz de olhar para o homem que ela acreditava ter falhado. Via toda a vida que ele havia destruído com as próprias mãos, ou pelo menos era isso que acreditava. Mas naquela noite, algo tinha sido diferente. Pela primeira vez em meses, Henrique não sentiu apenas culpa. Sentiu também propósito. Aquela jovem, Marta, precisava dele. E talvez, apenas talvez, isso significasse que ainda havia algo que ele poderia fazer. Alguma forma de redimir os erros do passado. Henrique não sabia que Marta tinha sido a mesma rapariga que meses atrás, numa noite gelada de inverno, parou ao lado dele e deixou um cobertor e uma sandes embrulhada em papel de alumínio. Ela não disse nada naquela ocasião, apenas sorriu com tristeza e seguiu em frente. Mas Henrique nunca se esqueceu daquele gesto. Nunca se esqueceu daqueles olhos gentis que o enxergaram como ser humano quando o resto do mundo fingia que ele não existia. E agora, sem saber, ele tinha retribuído. Tinha salvado a vida dela e da filha dela. Tinha feito a diferença quando mais importava. Enquanto o sol nascia sobre Lisboa, a iluminar as ruas sujas e os prédios altos, 2 corações batiam em ritmos de recomeço. Um no quarto de hospital, a embalar uma bebé recém-nascida. Outro no passeio frio, abrigado apenas por papelões e pela lembrança de que ainda era possível fazer o bem. E essa era apenas a primeira página de uma história que mudaria tudo. Capítulo 2. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto, a criar faixas douradas sobre o chão brilhante e esterilizado. Marta despertou devagar, a sentir o corpo dorido, mas o coração preenchido por uma sensação nova e avassaladora. Ao virar a cabeça, viu a Sofia a dormir tranquilamente, no berço transparente ao lado da cama, envolta em cobertas macias com uma touquinha azul clara que parecia grande demais para aquela cabecinha pequena. Era real. Tudo tinha acontecido de verdade. Marta estendeu a mão e tocou levemente no rostinho da filha, a sentir a pele macia e quente, a ouvir a respiração suave e ritmada. As lágrimas vieram sem aviso, a molhar a almofada. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor imenso e também de medo. Como ela iria cuidar da Sofia? Como pagaria aquele hospital? Para onde iria quando recebesse alta? As perguntas martelavam na sua cabeça quando a porta se abriu suavemente e uma enfermeira entrou com um sorriso gentil no rosto. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque perfeito e olhos que transmitiam experiência e bondade. Bom dia, Marta. Como se está a sentir? Cansada, mas bem. E a Sofia? A enfermeira aproximou-se do berço, a conferir alguns dados numa prancheta eletrônica. Ela está perfeita. Peso bom, respiração normal, reflexos excelentes. Teve muita sorte. Sorte. A palavra ecoou na mente de Marta.
Sim, ela teve sorte de estar viva, de a Sofia estar saudável, de ter encontrado ajuda quando mais precisava. Mas ainda havia tantas incertezas, tantas peças que não se encaixavam. A enfermeira, a perceber a hesitação no rosto de Marta, sentou-se na cadeira ao lado da cama e baixou a voz, como se fosse partilhar um segredo. Sabe quem a trouxe aqui, não sabe? Marta abanou a cabeça, a sentir o coração a acelerar. Só sei que ele se chama Henrique e que é médico. Mas não entendo por que ele vivia na rua, ou por que todos aqui parecem conhecê-lo. A enfermeira suspirou fundo, a olhar para as próprias mãos como se estivesse a medir as palavras. O Dr. Henrique Almeida era o médico-chefe da obstetrícia deste hospital, um dos melhores profissionais que já trabalhou aqui. Salvou centenas de vidas, fez procedimentos que outros achavam impossíveis. Era respeitado, admirado, tinha uma carreira brilhante pela frente. Marta ouviu atentamente, a tentar conectar aquela descrição com o homem de roupas rasgadas e barba suja que a havia socorrido. O que aconteceu com ele? A enfermeira hesitou, e Marta viu a dor a cruzar-lhe o rosto. Ele teve uma filha. A esposa engravidou depois de anos a tentar, e foi uma alegria imensa para os dois, mas houve complicações no parto. O bebê nasceu com problemas sérios, e mesmo com todos os esforços da equipa médica, a criança não resistiu. Marta sentiu um aperto no peito, como se alguém lhe tivesse pressionado o coração com força. Ele culpou-se. Achou que deveria ter feito algo diferente, que deveria ter visto os sinais antes, que falhou como médico e como pai. A esposa não conseguiu lidar com a perda e deixou-o. E ele simplesmente desmoronou. Abandonou a profissão, a casa, tudo. Passou a viver nas ruas, como se estivesse a punir-se por algo que, na verdade, estava além do controle de qualquer um. As palavras caíram sobre Marta como pedras pesadas. Ela entendeu tudo naquele momento. Entendeu o olhar daquele homem quando a Sofia nasceu. Entendeu as lágrimas que escorreram pelo rosto sujo. Entendeu por que ele estava ali na rua naquela noite exata em que ela precisava de ajuda. Não foi coincidência. Foi destino. Há quanto tempo isso aconteceu? Quase 7 meses. Desde então, muitos de nós tentamos alcançá-lo, oferecer ajuda, trazê-lo de volta. Mas ele recusa tudo. Diz que não merece, que não pode mais tocar em ninguém. Ontem foi a primeira vez em todos estes meses que ele entrou neste hospital novamente. Por minha causa. A enfermeira assentiu com um sorriso triste. Por si. E pela sua filha. Algo o fez agir. Algo o fez lembrar-se de quem ele realmente é. Marta limpou as lágrimas que teimavam em cair. Ela não sabia como, mas precisava de encontrar aquele homem novamente. Precisava de agradecer. Precisava de dizer que ele havia salvado não apenas uma vida, mas 2. Que ele não era um fracasso, mas um herói. Que o passado não definia quem ele era. Ele ainda está aqui? A enfermeira abanou a cabeça. Ele foi embora logo depois de a senhora ser transferida para o quarto. Ninguém sabe para onde. Mas, conhecendo o Dr. Henrique, ele provavelmente voltou para o mesmo lugar onde sempre fica. Onde? Perto da avenida da igreja. Ele circula por ali. Alguns funcionários daqui levam-lhe comida e cobertores às vezes, mas ele nunca aceita muito. Só o suficiente para sobreviver. Marta apertou os lençóis entre os dedos, a sentir uma determinação a crescer dentro dela. Quando saísse dali, quando tivesse forças novamente, ela iria procurá-lo. Não sabia o que diria. Não sabia como ajudaria, mas precisava de fazer alguma coisa. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura de recuperação física e turbilhão emocional. Marta recebia visitas das enfermeiras, da nutricionista, da assistente social que vinha perguntar sobre a sua situação financeira e de moradia. Cada conversa era um lembrete doloroso de que ela não tinha nada, nenhum plano, nenhum apoio, nenhuma estrutura para receber a Sofia em casa. A assistente social, uma mulher séria de óculos e cabelos grisalhos, sentou-se ao lado de Marta no 3º dia e falou com a delicadeza de quem estava acostumada a lidar com situações difíceis. Marta,
Eu entendo que a sua condição é complicada. Sem rendimento fixo, sem apoio familiar, sem o pai da criança presente. Mas existem programas sociais que podem ajudá-la. Podemos conseguir uma vaga em abrigos temporários, auxílios do governo, encaminhamento para creches quando a Sofia crescer um pouco. Marta ouvia tudo com um nó na garganta. Abrigos, auxílios, assistência. Eram palavras que significavam sobrevivência, mas não dignidade. Não era assim que ela queria criar a sua filha. Não era assim que sonhava que seria. Eu vou dar um jeito, vou conseguir trabalho, vou voltar para o apartamento, vou desenrascar-me. A assistente social olhou para ela com uma mistura de compaixão e ceticismo. Marta, acabou de dar à luz. Precisa de pelo menos 6 semanas de repouso. Como vai trabalhar? Como vai pagar a renda? Não sei, mas vou dar um jeito. A teimosia na voz de Marta era mais desespero do que convicção, mas ela agarrava-se àquilo como se fosse a única coisa que a impedia de desmoronar completamente. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu, e a enfermeira que havia conversado com Marta no primeiro dia entrou com um envelope nas mãos. Ui, seu rosto estava sério, mas havia algo de esperançoso nos seus olhos. Marta, chegou isto para si. Ela estendeu o envelope e Marta pegou-o com mãos trêmulas. Não havia remetente, apenas o seu nome escrito à mão numa caligrafia firme e elegante. Abriu devagar, a retirar uma carta que parecia ter sido escrita à pressa, mas com cuidado. As palavras eram poucas, diretas, mas carregavam um peso imenso. Marta, não precisa de se preocupar com as despesas do hospital. Tudo está resolvido. Também providenciei roupas, fraldas e alguns itens essenciais para a Sofia. Encontrará tudo no armário do quarto. Não é caridade, é responsabilidade. Deu-me algo precioso naquela noite fria de meses atrás, mesmo sem saber. Agora estou apenas a retribuir. Cuide bem dela. Cuide bem de si. Henrique. Marta leu a carta 3 vezes, a tentar absorver cada palavra, cada significado oculto. Naquela noite fria de meses atrás, ela franziu a testa, a tentar lembrar-se. Havia tantas noites frias, tantos momentos difíceis desde que Gonçalo a deixou, e então, como um raio de luz a atravessar a névoa, a memória voltou. Era uma noite de inverno, talvez janeiro ou fevereiro. Marta voltava do trabalho de empregada de mesa, cansada e com o corpo dorido, a barriga ainda pequena, mas já evidente. Ela parou numa pastelaria e comprou um pão com manteiga e um sumo, o jantar mais barato que conseguiu. Mas quando passou por um homem deitado no passeio, enrolado em papelões e a tremer de frio, algo dentro dela se moveu. Marta lembrou-se de ter voltado à pastelaria, comprado outras sandes, pegado no cobertor velho que carregava na mochila e deixado tudo ao lado daquele homem sem dizer nada, além de um boa noite baixinho. Ela não viu o rosto dele, não esperou agradecimento. Apenas seguiu em frente, a sentir-se um pouco mais leve por ter feito algo bom em meio a tanto sofrimento. Era ele, Henrique. O homem que ela havia ajudado sem saber era o mesmo que agora a salvava. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marta e ela apertou a carta contra o peito, a sentir uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. A assistente social olhou para ela com surpresa e curiosidade. O que diz a carta? Marta apenas sorriu através das lágrimas. Diz que vai dar tudo certo. Nos dias seguintes, Marta descobriu que Henrique não havia mentido. O armário do quarto estava repleto de roupas novas para bebê, fraldas, mantas, biberões, tudo do melhor que se podia comprar. Havia também um envelope com dinheiro suficiente para pagar 3 meses de renda e algumas despesas básicas. E, no fundo do armário, um carrinho de bebê ainda na caixa. Marta não sabia como ele havia conseguido tudo aquilo se vivia nas ruas. Mas a enfermeira explicou que Henrique, apesar de ter abandonado a sua vida anterior, jamais havia mexido nas economias que tinha. Provavelmente usou parte daquele dinheiro esquecido para ajudá-la. Era como se estivesse a dar um novo propósito para recursos que, para ele, não tinham mais significado. No 5º dia, Marta recebeu alta.
As enfermeiras ajudaram-na a arrumar a Sofia no carrinho novo, vestiram a bebé com um macacão rosa claro e colocaram a touquinha que mantinha a cabecinha aquecida. Marta estava nervosa, mas também determinada. Ela tinha uma missão antes de voltar para casa: encontrar Henrique. O táxi deixou-a na avenida da igreja, perto do lugar onde tudo havia começado. Marta empurrava o carrinho devagar, a olhar para os lados à procura entre as sombras e os cantos esquecidos da cidade. Eram quase 5 da tarde, e o movimento de pessoas a voltar do trabalho enchia os passeios. Foi perto do estacionamento abandonado que ela o viu. Sentado nos mesmos papelões, envolto nos mesmos cobertores velhos, Henrique olhava para o chão com aquela expressão distante que Marta já conhecia. Mas quando ela se aproximou, a empurrar o carrinho com a Sofia a dormir tranquilamente, ele levantou os olhos e algo mudou no seu rosto. Era como se ele não esperasse vê-la novamente. Como se tivesse feito a sua parte e planeado desaparecer na multidão invisível das ruas de Lisboa. Marta parou a poucos metros dele, a sentir o coração a bater forte no peito. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada, apenas se olharam. Dois estranhos que se tinham tornado peças fundamentais na vida um do outro sem planear, sem entender completamente o porquê. Vim agradecer-lhe. A voz de Marta saiu firme, mas carregada de emoção. Não precisa de agradecer. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não é verdade. Fez muito mais do que isso. Salvou a minha vida e a vida da minha filha. E nem era sua obrigação, nem me conhece. Henrique desviou o olhar e Marta viu a dor a cruzar-lhe o rosto novamente. Eu conheço-a. Conheço-a mais do que imagina. Ele fez uma pausa, a respirar fundo, como se estivesse a reunir coragem para falar. Foi a única pessoa que me enxergou como ser humano nos últimos meses, que me tratou com dignidade quando eu mesmo não achava que merecia. Aquele cobertor, aquela sandes, aquele gesto simples, não sabe o quanto significou para mim. Marta sentiu as lágrimas a queimarem-lhe nos olhos novamente, mas desta vez sorriu através delas. E você não sabe o quanto significou para mim o que fez. Eu estava sozinha, perdida, sem ninguém, e você apareceu como se soubesse que eu precisava. Henrique finalmente olhou para ela novamente, e Marta viu algo diferente nos seus olhos. Ainda havia dor, ainda havia culpa, mas também havia algo novo, algo que se parecia com esperança. Posso vê-la? Marta assentiu, a aproximar o carrinho. Henrique levantou-se devagar, a limpar as mãos sujas nas calças rasgadas antes de tocar no carrinho, como se quisesse estar minimamente apresentável. Ele inclinou-se sobre a Sofia, a observar a bebé a dormir com uma expressão que misturava admiração e melancolia. Ela é perfeita. Graças a si. Henrique abanou a cabeça, mas não discutiu. Marta percebeu que ele não acreditava nas suas próprias vitórias, apenas nas suas falhas. Era um homem preso numa culpa que o consumia, incapaz de ver o bem que ainda era capaz de fazer. Queria pedir-lhe uma coisa. Marta falou devagar, a escolher as palavras com cuidado. Quero que conheça a Sofia de verdade. Quero que faça parte da vida dela. É a razão pela qual ela está aqui. E eu não tenho mais ninguém. Nenhuma família, nenhum amigo próximo além da Filipa. Seria uma honra se quisesse ser uma presença na vida dela. Henrique ficou imóvel, a processar as palavras. Marta viu o conflito nos seus olhos, a batalha interna entre o desejo de aceitar e o medo de causar mais dor. Não sei se sou a pessoa certa para isso. É exatamente a pessoa certa. É médico, é gentil, é humano. E mesmo a carregar tanta dor, ainda escolheu ajudar quando eu mais precisava. Isso diz tudo sobre quem você é. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo, a olhar para a Sofia, para a Marta, para o carrinho novo e para a vida que parecia estar a renascer diante dele. E então, devagar, ele assentiu. Está bem, eu vou tentar. Marta sorriu, a sentir uma alegria imensa a preencher-lhe o peito. Não era uma solução para todos os problemas. Não era um final feliz completo. Mas era um começo. Era uma chance. E às vezes, é só isso que as pessoas precisam.
Henrique acompanhou Marta até ao apartamento naquela tarde. Ele carregou o carrinho escada acima, ajudou a montar o berço que ainda estava na caixa, organizou as roupinhas no guarda-roupa pequeno. As suas mãos, mesmo sujas e calejadas, trabalhavam com precisão e cuidado, a lembrar a Marta de que aquele homem já havia sido um cirurgião respeitado. Quando tudo estava pronto, Henrique lavou as mãos no lava-loiça da cozinha e pegou na Sofia ao colo pela primeira vez. Marta observou, a ver o jeito delicado com que ele segurava a bebé, a apoiar a cabecinha, a manter o corpo seguro. Era um gesto natural, instintivo, de quem havia feito aquilo milhares de vezes antes. A Sofia abriu os olhinhos e olhou para ele, e Henrique sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali, e Marta percebeu que era a primeira vez que via aquele homem a sorrir de verdade. Ela é forte, vai crescer saudável, graças a si. Henrique não discutiu desta vez, apenas continuou a embalar a Sofia com movimentos suaves, a cantarolar baixinho uma melodia que Marta não conhecia. Era uma cena estranha e bela ao mesmo tempo. Um homem sem abrigo, com roupas rasgadas e barba desgrenhada, a segurar com todo o cuidado do mundo uma bebé recém-nascida num apartamento simples de Lisboa. Mas era também a cena mais verdadeira que Marta havia presenciado em muito tempo. Era humanidade pura. Era amor que transcendia aparências, convenções sociais e julgamentos. Era a prova de que o valor de uma pessoa nunca está nas suas roupas ou na sua morada, mas no seu coração. Quando Henrique finalmente saiu do apartamento naquela noite, Marta viu-o a descer as escadas com os mesmos passos cansados de sempre. Mas havia algo diferente nele, algo que não estava lá antes. Ele olhou para trás uma última vez antes de sair para a rua, e Marta acenou da janela. Volte amanhã, por favor. Henrique assentiu e desapareceu na noite fria de Lisboa, mas Marta sabia que ele voltaria. Ela havia visto a mudança nos seus olhos, havia visto a centelha de vida a retornar àquele olhar antes apagado, e naquela noite, enquanto embalava a Sofia para dormir, Marta pensou em como a vida era estranha e imprevisível. Pensou em como um gesto simples de bondade, feito sem esperar nada em troca, pode voltar multiplicado quando menos se espera. Pensou em como o sofrimento pode conectar pessoas de maneiras impossíveis de prever. E pela primeira vez em muito tempo, Marta permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Lá fora, a caminhar pelas ruas vazias, Henrique sentia algo que não experimentava havia meses. Não era a felicidade completa, não era a cura total de todas as feridas, mas era propósito, era significado, era a sensação de que a sua vida ainda poderia fazer a diferença. Ele pensou na filha que perdeu, na dor que ainda carregava como uma cruz pesada sobre os ombros. Mas também pensou na Sofia, nos olhinhos que o encararam com confiança, no sorriso de Marta que transmitia gratidão genuína. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse um caminho de volta. Não para o que ele era antes, mas para algo novo, algo construído sobre as ruínas do passado. E pela primeira vez em 7 meses, Henrique Almeida permitiu-se sentir esperança. Capítulo 3. Em breve. Capítulo 3. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Marta jamais imaginou possível. Henrique aparecia todos os dias no apartamento, sempre ao final da tarde, a carregar sacos com mantimentos, fraldas, ou algum item que ele julgava necessário para o bem-estar da Sofia. No início, Marta tentou recusar, a insistir que já havia recebido ajuda demais, mas Henrique era gentilmente persistente. Não é sobre dever ou não, é sobre eu querer fazer isto, e assim, devagar, uma dinâmica estranha, mas reconfortante estabeleceu-se entre eles. Henrique continuava a viver nas ruas, a recusar-se a voltar para uma casa ou a aceitar moradia fixa, mas dedicava horas do seu dia a cuidar da Sofia, a ensinar a Marta sobre os cuidados com recém-nascidos, a ajudar nas tarefas domésticas. Marta observava fascinada como aquele homem, apesar das roupas surradas e da aparência descuidada, tinha um conhecimento profundo sobre praticamente tudo relacionado a bebés.
Ele sabia reconhecer os diferentes tipos de choro, identificar desconfortos, preparar biberões na temperatura ideal, fazer massagens que acalmavam a Sofia instantaneamente. Como sabe tudo isto? Marta perguntou numa tarde chuvosa de julho, enquanto Henrique embalava a Sofia, que chorava sem parar havia minutos. Eu era especialista em obstetrícia. Passei anos a estudar não apenas os partos, mas todo o desenvolvimento inicial da vida. Era a minha paixão. Acreditava que entender os primeiros meses de existência era entender o começo de tudo. Ele falou com uma nostalgia pesada, os olhos fixos na bebé que finalmente se acalmava nos seus braços. Era bom no que fazia? Henrique hesitou, e Marta viu a dor familiar a cruzar-lhe o rosto. Eu achava que era, até descobrir que não era bom o suficiente. Marta sabia que ele estava a falar da filha que perdeu. Nas conversas que tiveram ao longo daquelas semanas, Henrique havia revelado fragmentos da sua história, sempre com relutância, sempre com a voz embargada pela culpa que o consumia. A menina tinha nascido prematura, com complicações respiratórias graves. Henrique, apesar de toda a sua experiência, não conseguiu salvá-la. A pequena resistiu apenas algumas horas, a lutar com todas as forças que um corpinho frágil poderia ter, mas não foi suficiente. O que mais destruiu Henrique não foi apenas a perda em si, mas a certeza de que ele, como médico e pai, deveria ter feito algo diferente. Deveria ter visto os sinais antes. Deveria ter insistido em procedimentos alternativos. Deveria ter sido mais do que era. A esposa, Beatriz, afundou numa depressão profunda e acabou por culpar Henrique tanto quanto ele se culpava. Em poucas semanas ela fez as malas e foi embora, incapaz de olhar para o homem que representava tudo o que ela havia perdido. Henrique não a impediu. Achou que ela estava certa em partir. Achou que ele não merecia nada além de solidão. Foi então que começou a desmontar a própria vida. Pediu demissão do hospital, vendeu o carro, abandonou o apartamento e passou a vaguear pelas ruas de Lisboa como se estivesse à procura de um lugar onde a dor não o pudesse alcançar. Mas a dor sempre alcançava. Estava gravada em cada respiração, em cada batimento cardíaco. Henrique, você não teve culpa, Marta disse com firmeza, a colocar a mão sobre o ombro dele. Complicações acontecem. Fez tudo o que podia. É humano, não Deus. Henrique olhou para ela com olhos cansados e tristes. Mas eu era o médico dela, era o pai dela, era minha responsabilidade, mantê-la viva. E eu falhei. Você não falhou. A vida é frágil. Às vezes, nem todo o conhecimento do mundo é suficiente. E isso não faz de si um fracasso. Faz de si humano. As palavras de Marta ecoaram no silêncio do apartamento, misturadas ao som da chuva a bater na janela. Henrique não respondeu, mas apertou a Sofia um pouco mais contra o peito, como se estivesse a proteger algo precioso que não podia perder novamente. Marta percebeu naquele momento que ajudar Henrique não seria apenas uma questão de gratidão. Seria uma jornada de reconstrução, de mostrar-lhe que ainda havia propósito, que ainda havia razões para viver. E, de certa forma, ela também estava a reconstruir-se, porque cuidar dele fazia-a sentir-se útil, necessária, parte de algo maior. Os dias transformaram-se em semanas e as semanas num mês. Henrique continuava a aparecer fielmente, mas algo começou a mudar. Ele passou a chegar mais cedo, a ficar mais tempo, a envolver-se mais profundamente na rotina de Marta e Sofia. Ajudava a dar banho na bebé, trocava fraldas com a habilidade de quem fazia aquilo profissionalmente, preparava refeições simples, mas nutritivas para Marta. Era como se ele estivesse devagar a voltar a ser humano novamente, a voltar a ter horários, responsabilidades, conexões, e Marta via claramente que aquilo estava a fazer-lhe bem. Numa manhã ensolarada de agosto, Marta acordou com o som de alguém a mexer na cozinha. Assustada, levantou-se rapidamente e encontrou Henrique a preparar café, com a Sofia a dormir tranquilamente no carrinho ao lado da mesa. O que está a fazer aqui tão cedo? Henrique virou-se e Marta notou algo diferente nele. A barba estava aparada, não perfeitamente,
mas visivelmente mais curta e arrumada. O cabelo estava limpo e penteado para trás. As roupas, embora ainda fossem as mesmas surradas, estavam lavadas. Eu tomei uma decisão. Ele falou com uma determinação que Marta não ouvia havia semanas. Vou voltar. Não para o hospital, ainda não estou pronto para isso, mas vou voltar para algum tipo de vida normal. Vou arrendar um lugar para morar, vou limpar-me, vou tentar ser novamente a pessoa que eu era. Marta sentiu os olhos a encherem-se de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria. Henrique, isso é maravilhoso. Ele abanou a cabeça, a levantar a mão para interrompê-la. Não é maravilhoso ainda. É apenas um primeiro passo. E eu não sei se vou conseguir. Mas você e a Sofia deram-me algo que eu não tinha mais. Deram-me uma razão para tentar. Marta cruzou a cozinha e abraçou Henrique com força, a senti-lo ficar rígido por um segundo antes de retribuir o abraço com cuidado, como se estivesse a reaprender a aceitar afeto humano. Vai conseguir. Eu acredito em si. E Marta realmente acreditava, porque havia visto a transformação a acontecer devagar, dia após dia. Havia visto o homem quebrado a começar a juntar os pedaços novamente. Henrique cumpriu a sua palavra. Nos dias seguintes ele arrendou um pequeno apartamento a alguns quarteirões de distância, um lugar simples, mas limpo, com o suficiente para recomeçar. Marta ajudou-o a mobilar o espaço com móveis de segunda mão, comprados em lojas de artigos usados. E Filipa, a amiga fiel que Marta havia conhecido no trabalho de empregada de mesa, também apareceu para dar uma força. Filipa era uma mulher de 30 anos, alta, de pele morena e cabelos encaracolados, sempre presos num coque desarrumado. Tinha um jeito direto de falar que às vezes assustava, mas um coração enorme que jamais negava ajuda a quem precisava. Quando Marta contou toda a história de Henrique, Filipa ficou emocionada e insistiu em conhecê-lo. Então você é o médico milagroso que salvou a minha amiga e a minha afilhada. Filipa disse ao apertar a mão de Henrique com força, fazendo-o sorrir timidamente. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Qualquer pessoa não faria. Acredite em mim. O mundo está cheio de gente que passa reto quando vê alguém a precisar de ajuda. Você é diferente, e isso importa. Henrique não sabia como responder aos elogios, mas Marta viu que as palavras de Filipa o tocaram. Era como se ele estivesse a redescobrir que podia ser visto como alguém bom, alguém digno de reconhecimento. Com o apartamento arrumado, Henrique começou a cuidar melhor de si mesmo. Cortou o cabelo numa barbearia simples, rapou a barba completamente, comprou roupas novas em lojas populares. Não eram roupas de marca ou caras, mas eram limpas, adequadas, dignas. Marta quase não o reconheceu quando ele apareceu no apartamento dela pela primeira vez depois da transformação completa. Henrique estava com uma camisa azul clara, calças de ganga escuras e sapatilhas simples. O rosto limpo revelava traços que antes estavam escondidos sob a sujeira e os pelos. Ele era bonito, Marta percebeu com surpresa. Não bonito de um jeito convencional, mas de um jeito que transmitia força, caráter, profundidade. Está diferente, Marta disse a sorrir. Diferente como? Como você mesmo, como a pessoa que deveria ser. Henrique olhou para o chão, claramente desconfortável com o elogio, mas havia um pequeno sorriso nos seus lábios. Eu não sei se sou essa pessoa ainda, mas estou a tentar. E isso é mais do que suficiente. A relação entre Marta e Henrique continuou a evoluir de maneira natural e orgânica. Eles desenvolveram uma rotina confortável, onde Henrique passava grande parte do dia no apartamento de Marta, a ajudar com a Sofia, a conversar sobre tudo e nada, a partilhar refeições simples. Marta começou a perceber que gostava daquela companhia de um jeito que ia além da gratidão. Gostava da maneira como Henrique ouvia atentamente quando ela falava sobre os seus medos e esperanças. Gostava do jeito como ele ria baixinho das palhaçadas da Sofia, mesmo quando a bebé apenas soluçava ou fazia caretas engraçadas. Gostava da presença dele, da sensação de segurança que ele trazia. E Henrique também estava a mudar. Marta via nos olhos dele uma luz que não existia antes,
Via como ele sorria mais facilmente, como falava com menos peso na voz, como se permitia relaxar em vez de viver constantemente tenso e em guarda. Uma noite, enquanto a Sofia dormia e os dois estavam sentados no sofá pequeno da sala, Marta finalmente perguntou algo que vinha a aguardar havia semanas. Henrique, já pensou em voltar a trabalhar como médico? Ele ficou quieto por um longo tempo, a olhar para as próprias mãos. Todos os dias. Mas também tenho medo. Medo de falhar novamente. Medo de não ser mais bom o suficiente. Medo de que a dor volte e me destrua completamente desta vez. Não vai falhar. É um médico incrível. Qualquer pessoa pode ver isso só de observar como cuida da Sofia, como entende cada detalhe, cada necessidade. Cuidar da Sofia é diferente. Não tem a pressão de vida ou morte. Não tem o peso de decisões irreversíveis. Toda decisão com um bebê é vida ou morte, Henrique, e tem feito todas as escolhas certas. Ele virou o rosto para encará-la, e Marta viu lágrimas a brilharem nos seus olhos. E se eu falhar de novo? E se eu perder alguém? Eu não sei se aguento passar por aquilo novamente. Marta estendeu a mão e segurou a dele com firmeza. Não está mais sozinho. Se algum dia algo der errado, e as coisas podem dar errado porque a vida é assim, não vai estar sozinho para enfrentar. Eu vou estar aqui. A Filipa vai estar aqui. A Sofia vai estar aqui. Tem uma rede de apoio agora. Tem uma família. A palavra família ecoou no ar como um sino, e Henrique soltou um soluço contido a limpar as lágrimas com a manga da camisa. Eu não mereço isto. Não vos mereço. Merece sim. E está na hora de começar a acreditar nisso. Naquela noite, algo mudou definitivamente entre eles. Não foi algo dito em voz alta. Não foi um momento dramático ou uma declaração romântica. Foi apenas uma compreensão silenciosa de que estavam a construir algo juntos, algo que ia além de gratidão ou obrigação. Estavam a construir um lar. Estavam a tornar-se família. Os dias seguintes trouxeram uma leveza nova para a rotina. Henrique começou a frequentar o apartamento como se fosse a sua segunda casa, a chegar de manhã com pães frescos da pastelaria, a ajudar Marta nas tarefas domésticas, a passar horas a brincar com a Sofia, que já começava a reconhecê-lo, e a sorrir quando ele chegava. Marta voltou a trabalhar como empregada de mesa em part-time, enquanto Henrique cuidava da Sofia durante aquelas horas. Filipa também ajudava sempre que podia, a formar uma espécie de rede de apoio que Marta nunca imaginou ter. Foi durante uma dessas tardes que Filipa puxou Marta para a cozinha, longe de Henrique, que estava na sala com a Sofia, e falou em voz baixa. Estás a apaixonar-te por ele, não? Estás? Marta sentiu o rosto a aquecer, o coração a acelerar. Não sei, é complicado. Não é complicado, é óbvio. Olhas para ele de um jeito diferente, e ele olha para ti do mesmo jeito. Ele ainda está a recuperar, Filipa. Perdeu uma filha, uma esposa, uma carreira inteira. Não posso simplesmente aparecer e complicar tudo com sentimentos. Filipa abanou a cabeça, a sorrir. Sentimentos não complicam. Sentimentos curam. E vocês os dois precisam de cura. Vocês os dois merecem ser felizes. Marta mordeu o lábio a olhar pela porta da cozinha para onde Henrique embalava a Sofia a cantar baixinho. Ela queria acreditar que Filipa estava certa. Queria acreditar que podia permitir-se sentir algo além de gratidão. Mas também tinha medo. Medo de ser rejeitada, medo de estragar o que tinham construído. Medo de que Henrique ainda estivesse preso demais ao passado para enxergar um futuro. Numa noite de setembro, quando o inverno finalmente começava a dar lugar à primavera, Marta e Henrique estavam no pequeno terraço do apartamento dele, a olhar para as luzes de Lisboa que piscavam ao longe. A Sofia dormia tranquilamente no carrinho ao lado, envolta em cobertores macios. Marta, preciso de lhe dizer uma coisa. Henrique falou devagar, sem tirar os olhos do horizonte. O coração de Marta acelerou, uma mistura de expectativa e nervosismo a tomar conta dela. O que é? Quando apareceu naquela noite, grávida, desesperada, a pedir ajuda, eu achei que era apenas mais uma pessoa que a vida colocava no meu caminho
para me lembrar de tudo o que eu havia perdido. Mas não era isso. Era o oposto. Era uma segunda chance. Ele finalmente virou o rosto para encará-la, e Marta viu vulnerabilidade pura nos seus olhos. Eu passei meses a acreditar que a minha vida tinha acabado, que não havia mais propósito, que o melhor que eu podia fazer era desaparecer lentamente até deixar de existir. Mas então, apareceu. E depois, a Sofia. E vocês lembraram-me de que ainda existe beleza no mundo, ainda existe amor, ainda existe razão para acordar de manhã. Marta sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, mas não as limpou. Apenas ouviu, porque sabia que Henrique precisava de dizer aquilo. Eu não sei o que sou para si. Não sei se sou apenas alguém que a ajudou num momento difícil, ou se sou algo mais. Mas preciso que saiba que mudou a minha vida. Você e a Sofia são a razão pela qual eu voltei. São a razão pela qual eu quero ser melhor. Marta respirou fundo, a sentir o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Não é apenas alguém que me ajudou, Henrique. É muito mais do que isso. É a pessoa que me fez acreditar novamente que existem homens bons no mundo, que existem pessoas que se importam de verdade. É a família que eu escolhi, e a família que a Sofia precisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras a pairar no ar fresco da noite. E então, devagar, Henrique estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos de Marta. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Era uma promessa silenciosa. Era um começo. Marta apertou a mão dele de volta, a sorrir através das lágrimas. Não era um final feliz. Ainda havia muito a ser resolvido, muito a ser curado, muito a ser construído. Mas era um começo. E, às vezes, o começo é a parte mais importante. Naquela noite, enquanto voltavam para o apartamento de Marta com a Sofia a dormir tranquilamente no carrinho, os dois caminhavam lado a lado pelas ruas de Lisboa. Não diziam nada, mas não precisavam. A companhia silenciosa já era suficiente. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Marta quanto Henrique permitiram-se acreditar que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser melhor do que o passado. Mas o futuro, como sempre, guardava surpresas. Algumas boas, outras nem tanto. E a próxima surpresa estava prestes a chegar na forma de um fantasma do passado que Marta achava ter deixado para trás. Capítulo 4. Outubro chegou trazendo consigo o calor característico da primavera lisboeta e uma sensação de renovação que parecia permear tudo. Marta tinha conseguido um emprego melhor numa cafetaria na zona do Martim Moniz, com horários mais flexíveis e um salário que permitia respirar com um pouco mais de tranquilidade. A Sofia estava a crescer saudável e forte, já com 3 meses, a sorrir para qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho e a reconhecer perfeitamente Marta e Henrique. A rotina dos 3 tinha se solidificado de uma forma que parecia natural, quase como se sempre tivesse sido assim. Henrique passava as manhãs com a Sofia enquanto Marta trabalhava. Depois ia para o seu próprio apartamento fazer biscates como consultor médico informal para algumas clínicas pequenas, a ajudar a rever protocolos e a treinar equipas. Não era a medicina que praticava antes, mas era um passo na direção certa. As tardes eram o momento sagrado. Henrique voltava para o apartamento de Marta, e os 3 passavam horas juntos. A Sofia já começava a emitir sons, aqueles balbucios desconexos que faziam Marta e Henrique rirem e fingirem entender cada palavra inventada. Era felicidade simples, mas profunda. Foi numa dessas tardes ensolaradas de outubro que tudo mudou. Marta estava na cozinha a preparar um sumo quando ouviu a campainha tocar. Estranhou porque não esperava ninguém. A Filipa tinha avisado que não poderia passar naquele dia e Henrique tinha a chave do prédio, nunca tocava a campainha. A limpar as mãos num pano de prato, Marta caminhou até a porta e abriu sem olhar pelo olho mágico. E então o seu coração parou. Gonçalo estava ali, alto,
cabelos escuros penteados para trás, camisa social branca e calças de ganga que ele sempre achava que o faziam parecer mais maduro do que realmente era. O mesmo Gonçalo que a havia abandonado grávida. O mesmo Gonçalo que disse que não estava preparado para ser pai. O mesmo Gonçalo que simplesmente desapareceu quando ela mais precisava. Marta ficou paralisada, a sentir o sangue a gelar-lhe nas veias. Olá, Marta. A voz dele era calma, quase casual, como se não se tivessem visto há meses, como se ele não a tivesse abandonado da forma mais cruel possível. O que queres aqui? As palavras saíram mais duras do que Marta pretendia, mas ela não se importou. Gonçalo não merecia delicadeza. Vim ver a minha filha. Marta sentiu a raiva a explodir dentro do peito. A tua filha? Não. Tens filha, Gonçalo. Abdicaste desse direito quando me deixaste sozinha, grávida, sem dinheiro, sem apoio. Gonçalo suspirou, como se estivesse a lidar com uma criança teimosa, e Marta sentiu vontade de lhe bater com a porta na cara. Eu sei que errei. Estava assustado, não estava preparado, mas pensei muito sobre isto nos últimos meses, e quero consertar. Quero ser pai. Quero estar presente na vida dela. Marta cruzou os braços, a bloquear a entrada. Não pode simplesmente aparecer aqui e fingir que está tudo bem. A Sofia tem 3 meses. 3 meses nos quais não deste um único sinal de vida. Não mandaste mensagem, não ligaste, não perguntaste se estávamos vivas. Eu sei, e lamento muito, mas agora estou aqui. Estou pronto para assumir as minhas responsabilidades. Marta estava prestes a responder quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu Henrique com a Sofia ao colo vindo da sala. Ele parou ao ver Gonçalo e a sua expressão mudou instantaneamente para algo entre cautela e proteção. Quem é ele? Gonçalo perguntou, a olhar para Henrique com desconfiança mal disfarçada. Não é da tua conta. Marta respondeu friamente, mas Gonçalo não desviou os olhos. De Henrique, a analisar cada detalhe. A camisa simples, as calças comuns, a aparência ainda um pouco marcada pelos meses vividos nas ruas. Estás a morar com alguém? Já tens outro tipo a cuidar da minha filha? O Henrique não é um tipo qualquer. Ele é mais pai para a Sofia do que tu jamais serás. As palavras saíram com uma força que surpreendeu a própria Marta, mas ela não se arrependeu. Eram verdade. Gonçalo deu um passo para trás, e Marta viu algo perigoso a cruzar-lhe o rosto. Não era arrependimento. Era orgulho ferido. Era raiva. É assim, então. Substituis-me por um desconhecido qualquer e esperas que eu aceite quieto? Henrique finalmente falou, a voz calma, mas firme. Acho melhor ires embora. E quem és tu para me mandares embora? O novo namorado dela? O paizinho postiço da minha filha? Marta viu Henrique a apertar os braços ao redor da Sofia de forma protetora, mas ele manteve a voz controlada. Sou a pessoa que estava aqui quando tu não estavas. A pessoa que ajudou a Marta quando ela estava sozinha e desesperada. A pessoa que está aqui todos os dias a cuidar, a apoiar, a ser presente. Gonçalo deu uma risada seca, sem humor. Que bonito, muito nobre da tua parte, mas isso não muda o facto de que ela é minha filha. E eu tenho direitos. Abdicaste dos teus direitos quando abandonaste a Marta. Henrique respondeu, e Marta viu a firmeza nos seus olhos. Não era agressividade, era proteção. Gonçalo olhou para Marta com uma expressão que ela conhecia bem. Era o olhar que ele fazia quando estava a planear algo, quando estava a calcular os seus próximos passos. Vamos ver o que a justiça tem a dizer sobre isso. E com essas palavras, ele virou-se e desceu as escadas, deixando Marta a tremer de raiva e medo. Henrique fechou a porta devagar e colocou a Sofia no berço antes de se aproximar de Marta, que havia desabado no sofá com o rosto entre as mãos. Ele não pode fazer nada, Marta. Ele abandonou-vos. Qualquer juiz vai ver isso. Marta abanou a cabeça, as lágrimas a escorrerem-lhe entre os dedos. Não conheces o Gonçalo. Ele é manipulador. Ele sabe torcer situações a seu favor. E se ele realmente quiser causar problemas, ele vai. Então nós vamos estar preparados. Não vou deixar que nada vos aconteça.
Marta levantou o rosto e olhou para Henrique, a ver a determinação nos seus olhos. E pela primeira vez, desde que Gonçalo apareceu na porta, ela sentiu que talvez pudesse enfrentar aquilo. Os dias seguintes foram tensos. Marta não recebeu nenhuma mensagem de Gonçalo, nenhuma chamada, nenhum sinal de que ele realmente fosse levar adiante as suas ameaças, mas a sensação de perigo pairava no ar como uma nuvem pesada. Henrique passou a ficar mais tempo no apartamento, praticamente a morar ali, a dormir no sofá, a recusar-se a deixar Marta e Sofia sozinhas. Filipa também aparecia com mais frequência, a trazer comida, companhia e o apoio moral que Marta desesperadamente precisava. Foi Filipa quem, numa tarde, trouxe notícias que fizeram o coração de Marta afundar. Marta, eu vi o Gonçalo ontem. Ele estava no centro, perto do Palácio da Justiça. E? Ele estava a conversar com um advogado. Eu ouvi-os a falar sobre um processo de regulação do poder paternal. Marta sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Ele está mesmo a fazer isso. Ele está a tentar tirar-me a Sofia. Henrique, que estava ao lado dela, colocou a mão no seu ombro. Ele não vai conseguir. És a mãe dela. Cuidas dela desde o primeiro dia. Nenhum juiz vai tirar-te a Sofia. Mas Marta não tinha tanta certeza. Gonçalo vinha de uma família com dinheiro, tinha contatos, recursos, capacidade de contratar os melhores advogados. E ela? Ela era apenas uma empregada de mesa de 23 anos, a morar num apartamento arrendado minúsculo, com que mal conseguia pagar as contas. Os pesadelos começaram naquela noite. Marta sonhava com tribunais, com juízes a tirar-lhe a Sofia dos braços, com Gonçalo a rir enquanto levava a bebé embora. Acordava suada, o coração disparado, e só conseguia voltar a dormir quando verificava o berço e via a Sofia ali, segura, a respirar tranquilamente. Uma semana depois, a citação chegou. Marta abriu o envelope com mãos a tremer e leu as palavras que confirmavam os seus piores medos. Gonçalo tinha entrado com um processo de regulação do poder paternal, a alegar que Marta estava a criar a filha num ambiente inadequado e que a Sofia precisava de uma estrutura paternal. O documento estava cheio de mentiras. Dizia que Marta vivia com um desconhecido de passado duvidoso, que não tinha condições financeiras estáveis, que expunha a criança a riscos desnecessários. Gonçalo havia distorcido cada detalhe da realidade para construir uma narrativa onde ele era o pai preocupado a tentar proteger a filha de uma mãe irresponsável. Marta leu e releu o documento, a sentir a raiva e o desespero a lutarem dentro dela. Ele está a mentir. Está a mentir sobre tudo. Henrique pegou no papel das mãos dela e leu com atenção, a mandíbula apertada. Nós vamos provar que são mentiras. Vamos conseguir testemunhas, documentos, tudo o que for necessário. Mas Marta sabia que não seria simples, porque Gonçalo não estava apenas a mentir, estava a manipular verdades parciais de forma inteligente. Sim, ela vivia com a ajuda financeira de Henrique. Sim, Henrique tinha morado nas ruas. Sim, ela ainda não tinha uma estabilidade financeira completa. Gonçalo estava a usar tudo isso contra ela, a pintar um quadro onde ela parecia incapaz e irresponsável. Nos dias que se seguiram, Marta e Henrique começaram a preparar-se para a batalha legal que se aproximava. Henrique procurou antigos colegas do hospital, a conseguir cartas de recomendação que atestavam o seu caráter e competência. Marta reuniu todos os comprovativos de que cuidava bem da Sofia, registros médicos, fotos, testemunhos de vizinhos. Filipa mostrou-se uma aliada inestimável. Ela conhecia algumas pessoas que trabalhavam no sistema judiciário e conseguiu informações sobre o advogado que Gonçalo havia contratado. Era um homem conhecido por casos sujos, por defender causas a usar táticas questionáveis, mas eficazes. Marta, este tipo não joga limpo. Ele vai tentar desestabilizar-te, fazer-te parecer mal à frente do juiz. Então o que eu faço? Não mordes o isco, mantens a calma. Dizes a verdade, mostras quem realmente és e confias que a verdade vai prevalecer. Mas a verdade nem sempre prevalece. Marta sabia disso. Às vezes, quem tinha mais dinheiro, mais recursos, mais capacidade de manipulação,
ganhava. E Gonçalo tinha tudo isso. A primeira audiência foi marcada para o final de outubro. Marta mal dormiu nos dias anteriores, a ensaiar mentalmente cada palavra que diria, cada resposta que daria. Henrique ficou ao seu lado o tempo todo, a oferecer apoio silencioso, mas constante. Na manhã da audiência, Marta vestiu a melhor roupa que tinha, um vestido simples, mas apresentável que Filipa a havia ajudado a escolher. Deixou a Sofia com uma vizinha de confiança, porque não queria expor a bebé àquele ambiente tenso. O tribunal era um prédio antigo e imponente no centro de Lisboa, com corredores longos que ecoavam cada passo. Marta caminhava ao lado de Henrique, a sentir as pernas bambas, o coração na garganta. Quando entraram na sala de audiências, Gonçalo já estava lá. Ele estava impecável, de fato cinzento perfeitamente cortado, cabelo arrumado, uma expressão de preocupação artificial no rosto. Ao lado dele, o advogado, um homem de meia idade com olhos frios e calculistas. Marta sentou-se no lado oposto, com Henrique ao seu lado e o advogado que Filipa havia conseguido indicar, um homem mais velho, mais experiente, que trabalhava em causas pro bono. O juiz entrou, um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Leu o caso brevemente e então olhou para ambas as partes. Vamos começar. Senhor Gonçalo, o senhor alega que a mãe da criança não oferece condições adequadas para a criação. Quais são especificamente as suas preocupações? Gonçalo levantou-se a assumir uma postura que Marta conhecia bem. Era a postura de vítima preocupada que ele usava quando queria manipular alguém. Meritíssimo, eu amo a minha filha profundamente e é justamente por isso que estou aqui. A Marta mora num apartamento pequeno, precário, com um homem que até recentemente vivia nas ruas. Ela não tem estabilidade financeira, trabalha em horários irregulares, expõe a minha filha a situações de risco. O advogado de Gonçalo complementou. Além disso, meritíssimo, temos evidências de que o tal homem que mora com a ré tem um histórico problemático. Foi médico, mas abandonou a profissão sob circunstâncias questionáveis. Marta sentiu a raiva a ferver dentro dela, mas Henrique colocou a mão sobre a dela, a mantê-la firme. O juiz olhou para Marta. Senhora Marta, o que tem a dizer sobre estas alegações? Marta respirou fundo e levantou-se, a tentar controlar o tremor na voz. Meritíssimo, tudo o que o Gonçalo disse é uma distorção da verdade. Sim, o meu apartamento é pequeno, mas é limpo, seguro e adequado para criar uma criança. Sim, o Henrique passou por dificuldades, mas ele é um médico respeitado que ajudou no parto da minha filha e tem sido uma presença constante e positiva na vida dela. E quanto às alegações de instabilidade financeira? Eu trabalho, meritíssimo, pago as minhas contas, cuido da minha filha com todo o amor e dedicação. O Gonçalo, por outro lado, abandonou-me grávida. Não deu um cêntimo de pensão, não perguntou se estávamos bem, simplesmente desapareceu. E agora aparece a querer direitos dos quais ele mesmo abdicou. O advogado de Gonçalo interveio rapidamente. Meritíssimo, o meu cliente reconhece que cometeu erros no passado. Mas ele está aqui agora, a querer assumir as suas responsabilidades. É direito dele ter acesso à filha. O juiz fez algumas anotações e então olhou diretamente para Gonçalo. Senhor Gonçalo, por que abandonou a mãe da sua filha durante a gravidez? Gonçalo hesitou por uma fração de segundo, mas recuperou rapidamente. Eu estava assustado, meritíssimo. Não estava preparado psicologicamente. Mas procurei ajuda, fiz terapia e agora estou em condições de ser um bom pai. E por que demorou 3 meses após o nascimento para procurar os seus direitos? Gonçalo novamente titubeou. Eu precisava de tempo para me preparar adequadamente. Queria ter a certeza de que estava realmente pronto. O juiz não pareceu convencido, mas manteve a expressão neutra. Vou solicitar avaliações psicológicas de ambas as partes e uma visita de assistentes sociais à residência da senhora Marta. Até lá, a guarda permanece com a mãe, mas estabeleço um regime provisório de visitas supervisionadas para o pai. Marta sentiu o chão a sumir. Visitas? Gonçalo teria acesso a Sofia? O juiz bateu o martelo a encerrar a audiência. Marta saiu da sala a cambalear,
com Henrique a ampará-la pelo braço. Do lado de fora, Gonçalo passou por eles com um sorriso presunçoso nos lábios. Até breve, Marta. Logo vais ver que eu consigo sempre o que quero. As palavras ficaram a ecoar na cabeça de Marta enquanto Henrique a levava para fora do tribunal. Ela tinha vencido parcialmente porque a Sofia continuava com ela. Mas Gonçalo tinha conseguido o que queria. Tinha conseguido plantar dúvidas. Tinha conseguido acesso à filha. Tinha conseguido fazer Marta parecer frágil e despreparada. E o pior estava por vir. Porque Gonçalo não estava interessado em ser pai. Gonçalo estava interessado em controlo, em provar que podia ter qualquer coisa que quisesse, em fazer Marta pagar por ter seguido em frente sem ele. Naquela noite, Marta chorou, até não ter mais lágrimas. Henrique ficou ao seu lado, a segurar-lhe a mão, a oferecer a presença silenciosa que ela tanto precisava. E enquanto a Sofia dormia tranquilamente no berço, alheia a toda a tempestade que se formava ao seu redor, Marta fez uma promessa silenciosa. Ela lutaria com todas as forças que tinha, porque a Sofia era sua filha, a sua razão de viver, e ninguém, absolutamente ninguém, lhe tiraria isso. Mas a batalha estava apenas a começar, e Gonçalo tinha mais cartas na manga do que Marta imaginava. Capítulo 5, em breve. Capítulo 5. As semanas que se seguiram à primeira audiência foram as mais difíceis que Marta havia enfrentado em toda a sua vida. As visitas supervisionadas de Gonçalo começaram a acontecer aos sábados de manhã, numa sala específica do tribunal, com uma assistente social presente o tempo todo. Marta tinha de levar a Sofia até lá, entregar a sua filha nos braços daquele homem que a havia abandonado e esperar 2 horas angustiantes do lado de fora até poder buscá-la novamente. A primeira visita foi devastadora. A Sofia chorou durante quase todo o tempo, a não reconhecer Gonçalo, a estranhar o colo dele, a querer voltar para Marta. Gonçalo ficou visivelmente irritado, mas manteve a postura de pai preocupado à frente da assistente social. Quando Marta finalmente pegou na Sofia de volta, a bebé estava com o rosto vermelho de tanto chorar, e Marta sentiu o coração a partir-se. Henrique estava sempre ao lado dela, à espera nas cadeiras desconfortáveis do corredor, a oferecer água, palavras de conforto, a presença firme que Marta precisava para não desmoronar completamente. Ele tinha se tornado o seu alicerce, a pessoa sem a qual ela não conseguiria enfrentar aquilo tudo. Mas Gonçalo não estava satisfeito apenas com as visitas. Ele havia iniciado uma campanha silenciosa, mas efetiva, para destruir a reputação de Marta. Criou perfis falsos nas redes sociais, onde espalhava informações distorcidas sobre a situação dela, a insinuar que era uma mãe negligente, que vivia com um homem de passado duvidoso, que expunha a filha a perigos. As mensagens chegavam até Marta através de conhecidos que a reconheciam nas fotos editadas e partilhavam por preocupação. Cada post era uma facada. Cada comentário maldoso era mais uma camada de dor. Marta via a sua imagem a ser destruída publicamente, e não havia nada que pudesse fazer. Denunciar os perfis era inútil. Eles eram sempre recriados com novos nomes. Foi Filipa quem percebeu que algo mais estava a acontecer. Numa tarde de novembro, ela apareceu no apartamento de Marta com uma expressão séria, que imediatamente colocou Marta em alerta. O que foi? Filipa olhou para Henrique, que estava com a Sofia ao colo, e então de volta para Marta. Eu acho que o Gonçalo está a tramar algo maior. Algo além da guarda. Como assim? Filipa puxou o telemóvel do bolso e mostrou uma conversa que havia capturado através de uma conhecida que trabalhava numa clínica médica nas Avenidas Novas. Olha isto. O Gonçalo esteve numa clínica particular há alguns dias. A recepcionista ouviu-o a conversar com um médico, a tentar conseguir algum tipo de laudo ou atestado falso. Marta sentiu o sangue a gelar. Laudo sobre o quê? Sobre ti. Ele queria algo que provasse que tens problemas psicológicos, que não estás apta a cuidar de uma criança. Henrique levantou-se imediatamente, a expressão a mudar para algo entre raiva e determinação. Isso é ilegal. Ele pode ser preso por isso.
Filipa abanou a cabeça. Só se conseguirmos provas concretas. E, por enquanto, é apenas a palavra de uma recepcionista. Precisamos de mais. Então nós vamos conseguir mais, Marta falou, a sentir uma determinação a crescer dentro dela. Estava cansada de ser a vítima, cansada de apenas reagir aos ataques de Gonçalo. Era hora de partir para o ataque. Os três passaram a investigar discretamente os movimentos de Gonçalo. Filipa, com a sua rede de contactos espalhada por Lisboa, conseguia informações que pareciam impossíveis. Descobriram que Gonçalo havia tentado subornar não apenas um, mas 3 médicos diferentes, à procura de alguém que aceitasse emitir um laudo falso. 2 recusaram. O terceiro aceitou. Filipa conseguiu o nome do médico, um homem que já havia sido processado anteriormente por conduta antiética, mas que ainda mantinha o registro ativo. O plano era claro. Precisavam de provas físicas da negociação entre Gonçalo e esse médico. Henrique, com a sua experiência no meio médico, conhecia pessoas que poderiam ajudar. Entrou em contato com um antigo colega investigador da Ordem dos Médicos, explicou a situação e conseguiu que começassem uma investigação discreta sobre o médico em questão. Enquanto isso, Marta tinha de continuar a sua rotina, a levar a Sofia para as visitas de Gonçalo, a sorrir para a assistente social, a fingir que estava tudo bem quando na verdade estava a desmoronar por dentro. Foi durante a 4ª visita que algo mudou. Marta chegou ao tribunal como sempre, com a Sofia ao colo e Henrique ao seu lado. Mas dessa vez, quando entregou a bebé para Gonçalo, notou algo diferente no seu comportamento. Ele estava nervoso, a olhar constantemente para o telemóvel, a evitar contato visual direto. A assistente social também percebeu. Senhor Gonçalo, está tudo bem? Está tudo ótimo, apenas com alguns assuntos de trabalho pendentes. Mas durante toda a visita, Gonçalo mal prestou atenção na Sofia. Segurava a bebé mecanicamente, distraído, claramente a pensar noutras coisas. Quando a sessão terminou, ele praticamente jogou a Sofia nos braços de Marta e saiu a correr, o telemóvel colado no ouvido. Marta e Henrique entreolharam-se. Algo estava a acontecer. A resposta veio naquela mesma noite, quando Filipa chegou ao apartamento com os olhos a brilhar de excitação. Nós conseguimos. Conseguiram o quê? As provas. O médico que aceitou o suborno? Ele estava a ser gravado. Tinha uma denúncia anterior em andamento, e a Ordem dos Médicos colocou escutas no consultório dele. E adivinha quem aparece nas gravações a negociar um laudo falso? Gonçalo. Marta sussurrou a sentir uma mistura de alívio e choque. Filipa assentiu, a sorrir. Gonçalo. Com detalhes completos. Ele ofereceu dinheiro, especificou exatamente o que queria no laudo, instruiu o médico sobre como fazer parecer legítimo. Está tudo gravado, tudo documentado. Marta sentiu as pernas a falharem e sentou-se pesadamente no sofá. Era real. Eles tinham a prova de que Gonçalo estava a mentir, a manipular, a tentar destruí-la através de meios ilegais. O que fazemos agora? Henrique perguntou, já a pegar no telefone. Levamos isto para o juiz. Levamos para a polícia. Isto muda tudo. Nos dias seguintes, a equipa de advogados que Filipa havia mobilizado entrou em ação. As gravações foram formalmente apresentadas ao juiz, responsável pelo caso, junto com documentação completa sobre as tentativas de suborno e a campanha de difamação nas redes sociais, que investigadores de tecnologia conseguiram rastrear até dispositivos conectados a Gonçalo. A reação foi imediata e fulminante. Uma nova audiência foi convocada com urgência. Dessa vez, quando Marta entrou na sala, a atmosfera era completamente diferente. O juiz tinha uma expressão severa e Gonçalo estava visivelmente nervoso, a suar apesar do ar-condicionado gelado. Senhor Gonçalo, eu tenho aqui evidências graves de que o senhor tentou manipular este processo através de meios ilícitos. O senhor tem algo a dizer? O advogado de Gonçalo tentou intervir, mas o juiz interrompeu-o. Eu não estou a falar com o senhor. Estou a falar com o seu cliente. Gonçalo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O homem, sempre tão confiante, sempre tão controlado, estava completamente desarmado.
O juiz continuou, a voz carregada de autoridade e indignação. Tentativa de suborno para obtenção de laudo médico falso. Campanha de difamação através de perfis falsos em redes sociais. Manipulação de provas. Senhor Gonçalo, o senhor não apenas demonstrou que não está apto a ter a guarda desta criança, mas também cometeu crimes que serão encaminhados às autoridades competentes. Marta sentiu lágrimas de alívio a escorrerem-lhe pelo rosto. Era real. Estava a acontecer. As visitas ficam suspensas imediatamente. A guarda permanece exclusivamente com a mãe. E recomendo fortemente que o senhor consiga um bom advogado criminal, porque vai precisar. O martelo bateu, e foi como se um peso imenso fosse tirado dos ombros de Marta. Henrique abraçou-a ali mesmo, à frente de todos, e Marta permitiu-se desmoronar em lágrimas de alívio e exaustão. Gonçalo saiu da sala cabisbaixo, a evitar o olhar de todos. O seu advogado tentou dizer algo, mas ele apenas acenou com a mão e desapareceu corredor afora. Era o fim. O seu plano havia falhado. As suas mentiras haviam sido expostas, e agora ele enfrentaria as consequências legais das suas ações. Marta saiu do tribunal a sentir-se mais leve do que se havia sentido em meses, mas a sensação de vitória durou pouco. 2 dias depois, enquanto Marta trabalhava na cafetaria, recebeu uma chamada desesperada de Henrique. Marta, precisas de vir para casa agora. É a Sofia. O coração de Marta parou. O que aconteceu? Ela está com febre muito alta, está a vomitar. Eu já a estou a levar para o hospital. Marta largou tudo e correu. Apanhou o primeiro táxi que viu, a dar a morada do hospital com a voz trêmula. O trajeto pareceu durar uma eternidade. Cada minuto, um século de angústia. Quando finalmente chegou ao hospital, encontrou Henrique a andar de um lado para o outro no corredor da emergência pediátrica, com a Sofia nos braços envolta em toalhas úmidas. A bebé estava pálida, a gemer baixinho, claramente em sofrimento. O que os médicos disseram? Estão a fazer exames. Pode ser uma infecção séria. Estão preocupados. Marta pegou na Sofia aos braços, a sentir o calor da febre a irradiar do pequeno corpo. A bebé abriu os olhinhos e olhou para ela com uma expressão que partiu o coração de Marta. Era uma expressão de dor, de não entender o que estava a acontecer. Vai ficar tudo bem, minha filha. A mamãe está aqui. Mas Marta não tinha a certeza se ficaria tudo bem. O medo que sentia era paralisante, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado antes. Horas passaram-se numa névoa de exames, médicos a entrar e a sair, conversas em termos técnicos que Marta mal conseguia compreender. Henrique traduzia quando podia, explicava os procedimentos, mas até ele estava visivelmente preocupado. Finalmente, o médico responsável chamou Marta e Henrique para uma sala privativa. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados que já haviam visto muito sofrimento. A Sofia tem uma obstrução intestinal. É grave, mas tratável. Porém, vai precisar de cirurgia, e precisa de ser logo. Marta sentiu o mundo a girar. Cirurgia? Mas ela é tão pequena. Eu sei, mas é a única opção. Se não operarmos nas próximas horas, a situação pode piorar muito rapidamente. Quem vai operar? O médico hesitou. Temos um cirurgião pediátrico de plantão, mas ele está noutra cirurgia que pode durar horas, e não temos tempo para esperar. Henrique, que havia ficado quieto até então, falou pela primeira vez. Eu posso operar. Todos os olhos se viraram para ele. O médico franziu a testa. Você é médico? Sou especialista em obstetrícia, mas fiz residência em cirurgia geral também. Trabalhei aqui neste hospital por anos. Conheço o procedimento. O médico olhou para Henrique com um reconhecimento crescente nos olhos. Você é o Dr. Henrique Almeida. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação carregada de surpresa e respeito. Sou. O médico olhou para Marta, depois de volta para Henrique. Dr. Henrique, com todo o respeito, o senhor está afastado há meses. Não tem operado. Está preparado para isto? Henrique fechou os olhos por um longo momento e Marta viu a batalha a acontecer dentro dele. Via o medo, a dúvida, a culpa do passado a tentar paralisá-lo. Mas também via algo mais.
Via a determinação, via o amor, via a necessidade de fazer o que era certo, mesmo que fosse a coisa mais aterrorizante que ele poderia fazer. Quando Henrique abriu os olhos novamente, havia certeza neles. Estou preparado. O médico assentiu devagar. Então vamos preparar a sala. Mas preciso que tenha a certeza. Esta decisão não pode ser revertida. Henrique olhou para Marta, e ela viu tudo o que ele não estava a dizer em voz alta. Via o pedido de perdão antecipado caso algo desse errado. Via a promessa de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Via o amor que ele sentia pela Sofia, por ela, por essa família improvisada que eles haviam construído. Marta colocou a mão sobre a dele e apertou com força. Eu confio em si. Eram apenas 4 palavras, mas carregavam o peso de tudo. Eram a permissão que Henrique precisava. Eram o voto de confiança que o libertava do passado. Henrique assentiu, respirou fundo e então virou-se para o médico. Vamos começar os preparativos. A próxima hora foi uma correria de pessoas a movimentarem-se, equipamentos a serem preparados, a Sofia a ser levada para a sala de cirurgia. Marta teve alguns minutos para segurar a filha, beijar-lhe a testa quente, sussurrar palavras de amor e encorajamento que a bebé não podia entender, mas que precisavam de ser ditas. Quando a Sofia foi levada, Marta desabou numa cadeira no corredor, com Filipa ao seu lado a segurar-lhe a mão. Filipa havia chegado a correr assim que soube, a largar tudo para estar ali. Ele vai conseguir. O Henrique é um médico incrível. Ele vai salvar a nossa Sofia. Marta só conseguia assentir, as lágrimas a escorrerem sem parar. Tudo dependia agora de Henrique, do homem que ela havia encontrado a viver nas ruas, do homem que a havia salvado no seu momento mais desesperador, do homem que agora tinha nas mãos a vida da sua filha. Dentro da sala de cirurgia, Henrique lavava as mãos com movimentos automáticos que o seu corpo ainda se lembrava perfeitamente. Vestiu o avental cirúrgico com a ajuda da equipa, colocou as luvas esterilizadas, olhou para a Sofia a dormir na mesa sob anestesia. Era tão pequena, tão frágil, exatamente como a sua filha havia sido. Por um instante, o medo ameaçou paralisá-lo. As memórias voltaram com força total. A sala de cirurgia anterior, a bebé que ele não conseguiu salvar. O som do monitor a fazer aquele apito longo e final que significava fim. Mas então Henrique pensou em Marta. Pensou na Sofia a rir quando ele fazia caretas bobas. Pensou nas manhãs calmas no apartamento pequeno, no calor do café que eles dividiam, nos planos silenciosos de um futuro que ainda podia ser construído. E ele soube que não ia falhar. Não desta vez. Pode começar. A cirurgia começou, e Henrique mergulhou numa concentração absoluta. As suas mãos moviam-se com precisão milimétrica, cada corte calculado, cada movimento deliberado. A equipa ao redor trabalhou em sincronia perfeita, a antecipar cada necessidade, a responder a cada comando. 30 minutos passaram-se. Depois, 1 hora. Depois, quase 2. Do lado de fora, Marta andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. Filipa havia trazido café, mas ele esfriava intocado nas mãos de Marta. Finalmente, a porta da sala de cirurgia abriu-se. Henrique saiu devagar, ainda com a roupa cirúrgica, o rosto coberto de suor. Mas quando os seus olhos encontraram os de Marta, ele sorriu. Ela está bem. A cirurgia foi um sucesso. Marta sentiu as pernas a falharem e Henrique segurou-a antes que caísse. Eles ficaram abraçados ali, no corredor gelado do hospital, a chorar juntos, a deixar todo o medo e tensão saírem em lágrimas de alívio. Eu disse-lhe que confiava em si. Marta sussurrou e Henrique apertou o abraço. Obrigado por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. A recuperação da Sofia seria longa, mas ela estava fora de perigo. E Henrique havia provado para si mesmo e para o mundo que ainda era o médico brilhante que sempre foi, que o passado não o definia, que era possível recomeçar. Naquela noite, quando a Sofia finalmente dormia tranquila no quarto do hospital, com todos os sinais vitais estáveis, Marta e Henrique sentaram-se lado a lado na cadeira desconfortável ao lado do berço. Salvou a minha filha hoje.
A nossa filha. Henrique corrigiu suavemente e Marta olhou para ele com surpresa e lágrimas nos olhos. A nossa filha, porque ela não seria nada sem si. E eu também não. Marta descansou a cabeça no ombro dele, e eles ficaram ali em silêncio, a observar a Sofia a respirar tranquilamente. Tinham enfrentado tanto. Tinham superado obstáculos que pareciam intransponíveis. E ainda não tinha acabado. Ainda havia muito pela frente. Mas estavam juntos. E isso fazia toda a diferença. Capítulo 6. A Sofia passou 5 dias no hospital, cada um deles um milagre silencioso. A sua recuperação superou todas as expectativas da equipa médica, que não se cansava de elogiar a precisão e o cuidado com que Henrique havia realizado a cirurgia. Era como se ele nunca se tivesse afastado, como se aqueles meses perdidos fossem apenas um pesadelo distante. Marta praticamente morou no hospital durante esses dias, a dormir na cadeira ao lado do berço da Sofia, a acordar a cada movimento da bebé, a acompanhar cada troca de soro, cada verificação de sinais vitais. Henrique também estava sempre presente, a revezar com Marta, a conversar com a equipa médica, a garantir que tudo estava a ser feito corretamente. Era estranho ver Henrique novamente em ambiente hospitalar, a vestir a bata branca que havia abandonado meses atrás, a ser tratado com o respeito e admiração que sempre mereceu. Os médicos e enfermeiros que trabalhavam com ele antes da tragédia vinham cumprimentá-lo, alguns com lágrimas nos olhos, felizes por vê-lo de volta. Doutor Henrique, sentimos tanto a sua falta. Este lugar não é o mesmo sem si. Uma enfermeira mais velha disse, a apertar-lhe a mão com carinho genuíno. Henrique sorriu, ainda desconfortável com os elogios, mas havia algo diferente nos seus olhos. Não era mais a culpa esmagadora que o definia. Era gratidão misturada com esperança. Eu também senti falta, mais do que imaginava. No 5º dia, a Sofia recebeu alta. O diretor clínico do hospital, um homem que Henrique conhecia há anos, chamou Marta e Henrique para uma conversa particular na sua sala. Doutor Henrique, quero fazer-lhe uma proposta. Nós precisamos de si de volta. O departamento de obstetrícia está sobrecarregado e não há ninguém com a sua competência disponível. Eu entendo que passou por momentos difíceis, mas o que fez pela Sofia prova que ainda é o mesmo profissional brilhante de antes. Henrique olhou para Marta, a buscar algo nos seus olhos. Ela sabia o que ele estava a procurar. Estava a procurar permissão. Estava a procurar a certeza de que não estava a abandonar a família que havia construído. Marta segurou-lhe a mão e sorriu. Deveria aceitar. É onde pertence. Não quero que pense que vos vou deixar de lado. Vocês são a minha prioridade. E nós sempre seremos. Mas isso não significa que não pode voltar a fazer o que ama. Na verdade, eu acho que deve. A Sofia precisa de crescer a ver o homem que realmente é. O médico incrível que salva vidas. Henrique olhou para o diretor clínico e assentiu devagar. Eu aceito, mas com uma condição. Preciso de horários flexíveis. Preciso de estar presente para a minha família. O diretor clínico sorriu. Claro, podemos ajustar os seus turnos. Estamos felizes por tê-lo de volta. A notícia da cirurgia da Sofia e o retorno de Henrique ao hospital espalhou-se rapidamente. Não demorou para que alguns jornalistas começassem a interessar-se pela história. Era uma narrativa poderosa. O médico renomado que perdeu tudo e foi parar nas ruas. A jovem mãe abandonada. O reencontro improvável. A redenção através do amor e da segunda chance. Marta inicialmente queria evitar a exposição, mas Filipa convenceu-a de que partilhar a história poderia ajudar outras pessoas em situações similares. Poderia mostrar que não existe vergonha em precisar de ajuda, que é possível reconstruir depois da perda, que a bondade ainda existe no mundo. A primeira reportagem foi publicada num site de notícias local, uma matéria simples, mas tocante sobre a história de Marta e Henrique. A resposta foi imediata e avassaladora. Comentários de pessoas emocionadas, partilhas aos milhares, mensagens de apoio a chegar de todo o Portugal. Uma emissora de televisão entrou em contato a pedir uma entrevista.
Marta e Henrique conversaram longamente sobre se deveriam aceitar. Era assustador abrir tanto as suas vidas para o público, mas também era uma oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que histórias como a deles eram possíveis. Eles aceitaram. A entrevista foi gravada em dezembro, num estúdio pequeno mas aconchegante no centro de Lisboa. Marta estava nervosa, a ajeitar o vestido simples mas bonito que Filipa lhe havia emprestado. Henrique estava ao seu lado, de camisa social azul clara, com a Sofia a dormir tranquilamente no seu colo. A apresentadora era uma mulher de meia idade, conhecida pela sua sensibilidade ao tratar histórias humanas. Ela começou a entrevista a fazer perguntas básicas, a pedir que Marta contasse como tudo começou. Marta respirou fundo e começou a falar. Falou sobre a gravidez, sobre o abandono de Gonçalo, sobre a noite desesperada em que as contrações começaram e ela estava completamente sozinha. A sua voz tremia enquanto descrevia o momento em que encontrou Henrique na rua, sem saber quem ele era, apenas a implorar por ajuda. Henrique complementou, a falar sobre a sua própria jornada. Falou sobre a filha que perdeu, a dor que o fez abandonar tudo, os meses a viver nas ruas como forma de autopunição. A sua voz era firme, mas carregada de emoção, quando descreveu o momento em que Marta pediu ajuda e como algo dentro dele despertou. Foi como se eu tivesse recebido um chamado, como se o universo estivesse a dar-me uma segunda chance de fazer a diferença. A apresentadora tinha lágrimas nos olhos quando perguntou sobre a cirurgia da Sofia. Doutor Henrique, estava afastado da medicina há meses. Como foi entrar novamente numa sala de cirurgia, especialmente para operar a filha da mulher que ama? Henrique olhou para Marta e a intensidade nos seus olhos fez o coração dela acelerar. Foi a coisa mais aterrorizante e mais importante que já fiz na vida, porque não era apenas uma paciente, era a Sofia, era a minha família. E eu sabia que não podia falhar, não desta vez. E não falhou, salvou a vida dela. Henrique abanou a cabeça. Não fui só eu, foi a Marta, que confiou em mim quando eu não confiava em mim mesmo. Foi a equipa médica que me apoiou. Foi a Sofia que lutou com toda a força que tinha. Eu apenas fiz o meu trabalho. A entrevista foi para o ar 2 semanas depois, durante o horário nobre. Marta assistiu de casa, com Henrique e Filipa ao lado, nervosa sobre como seria recebida. Mas quando terminou, e ela viu a enxurrada de mensagens positivas nas redes sociais, soube que havia feito a coisa certa. Pessoas de todo o país partilharam as suas próprias histórias de superação. Mães solteiras que se identificaram com a luta de Marta. Profissionais que haviam passado por burnout e depressão, inspirados pela jornada de Henrique. Pessoas sem abrigo que sentiram que a sua humanidade foi reconhecida. A história ganhou proporções que nenhum deles imaginou. Livros foram oferecidos para serem escritos. Convites para palestras chegavam quase diariamente. Uma produtora de cinema manifestou interesse em adaptar a história para os ecrãs. Era esmagador, mas também transformador. O que mais impactou Marta foi quando começou a receber mensagens de mulheres em situações similares à que ela havia vivido. Mulheres abandonadas, grávidas, sem apoio, desesperadas. Ela criou um grupo de apoio informal, onde partilhava a sua história e oferecia o suporte emocional que ela própria não teve quando mais precisava. Henrique também se envolveu em projetos sociais. Começou a oferecer consultas gratuitas para gestantes em situação de vulnerabilidade. Trabalhou com ONGs que cuidavam de pessoas sem abrigo. Palestrou em faculdades de medicina sobre saúde mental e a importância de cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros. Mas no meio de toda essa repercussão, toda essa transformação pública, o que realmente importava para Marta e Henrique era o que acontecia dentro das paredes do apartamento em Alvalade. Era nas manhãs tranquilas com a Sofia a brincar no tapete da sala, enquanto eles tomavam café juntos. Era nas tardes preguiçosas, de domingo, quando passeavam pelo Parque Eduardo VII com a Sofia no carrinho, a tirar fotos bobas e a rir de nada. Era nas noites em que dividiam o sofá pequeno, a assistir a filmes maus na televisão velha, com a Sofia a dormir entre eles.
Numa noite de janeiro, com o calor do verão lisboeta a tornar o apartamento quase insuportável, Marta e Henrique estavam no pequeno terraço a tentar apanhar um pouco de brisa fresca. A Sofia estava a dormir lá dentro, o monitor de bebê a transmitir a sua respiração tranquila. Henrique estava quieto a olhar para o céu estrelado de Lisboa, tão raro de se ver por causa da poluição luminosa da cidade. No que está a pensar? Marta perguntou, a inclinar-se contra o parapeito ao lado dele. Henrique sorriu, mas era um sorriso carregado de reflexão. Estava a pensar em como a vida é estranha. Há um ano eu estava deitado num passeio, a desejar simplesmente desaparecer, a achar que não havia mais nada para mim. E agora, estou aqui, consigo, com a Sofia, a fazer a diferença novamente. É surreal. Marta segurou-lhe a mão a entrelaçar os dedos. A vida é estranha mesmo. Há um ano eu estava sozinha, grávida, sem saber como seria o amanhã, a achar que nunca mais conseguiria confiar em ninguém. E então apareceu. Henrique virou-se para encará-la, e Marta viu emoção pura nos seus olhos. Marta, preciso de lhe dizer algo que venho a guardar há meses. O coração de Marta acelerou. Havia algo na intensidade do olhar dele, algo na maneira como segurava a sua mão que dizia que era importante. O que é? Henrique respirou fundo, como se estivesse a reunir coragem. Eu amo-a. Não apenas porque me salvou naquela noite, quando me deu o cobertor. Não apenas porque confiou em mim quando ninguém mais confiaria, mas porque é a pessoa mais incrível que já conheci. É forte, corajosa, gentil, mesmo depois de tudo o que passou. Fez-me querer ser uma pessoa melhor. Você e a Sofia são a minha família. E eu não consigo imaginar a minha vida sem vocês. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marta, mas ela estava a sorrir através da emoção, através da felicidade que transbordava do seu peito. Eu também o amo, Henrique, já faz tempo. Não é apenas a pessoa que me salvou. É a pessoa com quem eu quero construir uma vida. É o pai que a Sofia precisa. É o homem que eu escolho todos os dias. Henrique puxou-a para um abraço e Marta sentiu-se completamente em casa. Não importava que o apartamento fosse pequeno. Não importava que ainda houvesse desafios pela frente. Não importava que o passado de ambos fosse cheio de dor e perda. O que importava era aquele momento, aquele abraço, aquela família que haviam construído juntos. Quando finalmente se separaram, Henrique tinha algo na mão. Era uma caixinha pequena e simples. Eu não tenho muito. Não lhe posso oferecer luxos ou uma vida de conto de fadas, mas posso oferecer-lhe o meu coração, a minha dedicação e a promessa de que vou estar ao seu lado sempre, não importa o quê. Ele abriu a caixinha, a revelar um anel singelo, mas bonito, com uma pedra pequena que brilhava sob a luz fraca do terraço. Casa comigo, Marta. Sê a minha esposa oficialmente. Deixa-me ser o pai da Sofia de verdade. Deixa-nos construir uma família de verdade. Marta não conseguiu falar. Apenas assentiu, as lágrimas a escorrerem sem parar, enquanto Henrique colocava o anel no seu dedo. Era perfeito. Era simples. Era real. Eles beijaram-se ali, no terraço quente de um apartamento pequeno em Alvalade, enquanto Lisboa pulsava ao redor deles, indiferente e, ao mesmo tempo, testemunha silenciosa de mais uma história de amor que nascia das cinzas da dor. O casamento aconteceu 3 meses depois, em abril, numa cerimônia simples, mas linda no Jardim da Estrela. Não tinha pompa ou luxo, era apenas família e amigos próximos, algumas dezenas de pessoas que realmente importavam, reunidas para celebrar uma união que ia muito além de papéis oficiais. Filipa foi a madrinha, obviamente, com um discurso emocionado que fez todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. O diretor clínico do hospital foi o padrinho de Henrique, a representar a família médica que o havia acolhido novamente. A Sofia estava lá com 7 meses agora, a usar um vestidinho branco e a ser o centro das atenções, a fazer gracinhas para todos que se aproximavam. Marta usava um vestido simples comprado numa loja popular, mas sentia-se a mulher mais bonita do mundo quando Henrique a olhou com aqueles olhos cheios de amor no altar improvisado, sob as árvores do jardim.
Os votos foram escritos por eles, mesmos, sem formalidades excessivas, apenas a verdade crua de tudo o que haviam vivido. Marta, ensinaste-me que é possível recomeçar, que o passado não define quem somos, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Eu prometo estar ao teu lado sempre, nos dias bons e nos difíceis, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Eu prometo ser o melhor pai que posso ser para a Sofia, e eu prometo amar-te todos os dias, pelo resto da minha vida. Henrique, apareceste quando eu mais precisava. Quando eu achava que estava completamente sozinha, estavas lá. Mostraste-me que existem homens bons no mundo, que existem pessoas que se importam de verdade. Salvaste a minha vida e a vida da minha filha, e eu prometo passar o resto dos meus dias a mostrar-te o quanto és especial, o quanto és amado, o quanto mereces toda a felicidade do mundo. Não havia olhos secos quando o conservador do registro civil os declarou marido e mulher, e quando se beijaram, a selar aquela união improvável mas perfeita, houve aplausos e gritos de alegria que ecoaram pelo jardim. A festa foi simples num salão comunitário que Filipa conhecia, com comida caseira preparada pelos amigos, música tocada por um violonista que se ofereceu voluntariamente depois de conhecer a história deles. Não tinha ostentação, mas tinha amor. E isso era infinitamente mais valioso. Durante a festa, Marta olhou ao redor e viu rostos sorridentes, pessoas felizes, pessoas que estavam ali porque realmente se importavam. Viu Henrique a dançar com a Sofia ao colo, a bebê a rir enquanto ele girava devagar ao som da música. Viu Filipa a conversar animadamente com os médicos do hospital, provavelmente a contar histórias embaraçosas de Marta. E Marta percebeu algo fundamental. Ela havia construído exatamente o que sempre sonhou. Não era uma família perfeita, não era uma vida de conto de fadas, mas era real. Era dela. E era mais do que suficiente. Os meses seguintes trouxeram uma normalidade que Marta nunca imaginou possível. Henrique trabalhava no hospital em horários ajustados, sempre a garantir tempo para estar com a família. Marta conseguiu um emprego melhor, como gerente de uma cafetaria, com salário decente e horários mais previsíveis. A Sofia crescia saudável e alegre, uma criança cheia de vida que iluminava qualquer ambiente. Eles mudaram-se para um apartamento maior, ainda em Alvalade, com 2 quartos e uma varanda de verdade onde a Sofia podia brincar com segurança. Não era luxuoso, mas era um lar construído com amor, trabalho duro e a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. Henrique voltou a ser reconhecido como um dos melhores obstetras de Lisboa. Recebeu prêmios, foi convidado para conferências internacionais, publicou artigos em revistas médicas prestigiadas. Mas o que mais o orgulhava não eram os títulos ou reconhecimentos. Era voltar para casa todas as noites e ser recebido pela Sofia a gritar papá, com entusiasmo, a pular nos seus braços. Marta desenvolveu o seu próprio projeto social, um grupo de apoio para mães solteiras que cresceu e se tornou uma organização registrada, com voluntários e patrocinadores. Elas reuniam-se toda semana, a partilhar histórias, a oferecer suporte, a provar que ninguém precisa de estar sozinho. A história deles continuou a ser fonte de inspiração para muitas pessoas, mas Marta e Henrique aprenderam a manter um equilíbrio entre a vida pública e a privada. Aceitavam alguns convites para palestras e entrevistas, mas sempre priorizavam o tempo em família. Numa noite de dezembro, quase 2 anos depois daquela noite fatídica em que tudo começou, Marta e Henrique estavam no quarto da Sofia, a observá-la a dormir. A menina agora tinha 1 ano e meio, cabelos castanhos encaracolados que sempre ficavam despenteados, olhos castanhos expressivos e um sorriso que derretia qualquer coração. Achas que ela se vai lembrar de tudo quando crescer? Marta perguntou baixinho, a acariciar os cabelos da filha. Henrique segurou-lhe a mão e sorriu. Ela não se vai lembrar dos detalhes, mas vai crescer a saber que é amada. Vai crescer a ver que família não é sobre sangue ou perfeição. É sobre estar presente. É sobre escolher amar todos os dias. Marta virou-se para olhar para ele.
aquele homem que havia aparecido na sua vida da forma mais improvável possível. Eu ainda não acredito às vezes, em tudo o que aconteceu, em como tudo mudou. Henrique puxou-a para um abraço. A vida tem os seus jeitos estranhos de consertar coisas quebradas. Nós os dois estávamos destruídos, e de alguma forma, ao nos encontrarmos, conseguimos reconstruir-nos. Marta pensou na rapariga desesperada que ela era há 2 anos, grávida, sozinha, sem esperança. Pensou no homem destruído pela culpa que Henrique era. E olhou para o que eles se tornaram, para a família que construíram, para o amor que floresceu das cinzas. E Marta soube com absoluta certeza que cada momento de dor, cada segundo de desespero, cada lágrima derramada havia valido a pena. Porque tudo aquilo os trouxe até ali, até aquele quarto silencioso, até aquela família imperfeita mas verdadeira, até aquele amor que era mais forte do que qualquer obstáculo. Do lado de fora, Lisboa continuava o seu ritmo frenético. Milhões de histórias a acontecerem simultaneamente, milhões de vidas entrelaçadas, milhões de segundas chances à espera de serem descobertas. E ali, naquele apartamento em Alvalade, mais uma história chegava ao fim. Não um fim triste, mas um fim que era na verdade um começo. O começo de uma vida construída sobre escolhas, sobre amor incondicional, sobre a certeza de que é sempre possível recomeçar. Marta beijou a testa da Sofia, uma última vez, e apagou a luz do quarto. Ela e Henrique caminharam para o quarto deles lado a lado, de mãos dadas, prontos para mais um dia dessa vida imperfeita, mas absolutamente perfeita para eles. Porque no final, não é sobre ter uma vida sem dor. É sobre encontrar pessoas que fazem a dor valer a pena. É sobre construir algo bonito, mesmo quando tudo parece destruído. É sobre ter a coragem de acreditar em segundas chances. E Marta e Henrique haviam provado que segundas chances existem, que a redenção é possível, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. A história deles não era um conto de fadas. Era melhor do que isso, era real, era humana. Era a prova de que até nas circunstâncias mais improváveis, a vida pode surpreender com beleza e esperança. E essa era a lição mais importante de todas. Que não importa quão escuro pareça o túnel, há sempre luz à espera do outro lado. Às vezes essa luz vem na forma mais inesperada. Às vezes vem na forma de um estranho num passeio frio, a oferecer ajuda quando o mundo parece ter desistido de si. E às vezes essa é exatamente a luz que precisa para encontrar o seu caminho de volta para casa.